prazer, privilégio grande estar com vocês aqui, estar com parte da família, compartilhando o Evangelho, compartilhando das boas novas e sendo edificados juntos, né? Quando nós temos essa árdua e de grande responsabilidade e tarefa de pregar o Evangelho, nós não apenas servimos, mas também somos servidos. Nós não apenas edificamos, mas também somos edificados. Então, quando fui convidado a pensar sobre esse tema, os caminhos da missão, tendo a adoração como um caminho para uma espiritualidade contagiante, fui provocado a voltar meus olhos para a palavra, revisitar alguns valores, algumas coisas que são marcas imprescindíveis para um discípulo de Jesus. Então, dando até uma continuidade para quem estava aqui ontem, eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Ontem eu comecei, na verdade eu tratei de apenas um versículo em Mateus 22, no mosaico com os jovens. E hoje eu vou olhar com vocês os versículos 34 em diante de Mateus 22, para olhar junto contigo algumas características disso que, creio eu, forma essa definitiva espiritualidade contagiante, que todos nós queremos viver, não é? A gente não quer uma religião cansada, arcaica, sem aplicação para o dia a dia. Então, eu acredito que a palavra do Senhor tem princípios muito marcantes para nós nesse sentido. E esse texto vai nos ajudar a trilhar esse caminho. Mateus 22, versículo 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado por esse espaço de vida, de fato, onde celebramos com liberdade o nome de Jesus como nosso Senhor e Salvador, onde celebramos Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, que o nosso coração cheio de gratidão também possa se achegar diante de Ti com humildade ao olharmos para a Sagrada Escritura. Senhor, que o nosso coração possa ser inflamado pelo fogo do Espírito. Pai, que nossas mentes possam ser iluminadas pelo Espírito Santo. E essa palavra possa se tornar algo real, encarnacional para cada um de nós. Te oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, adoração, um caminho para uma espiritualidade contagiante. Eu acredito que esse tema, um caminho para uma espiritualidade contagiante, seria o mesmo que dizer a contracorrente de uma religião morta e nem um pouco atrativa. Eu quero nessa introdução pensar com você na religião ou na religiosidade ou até numa ideia de espiritualidade como algo que, sim, as pessoas buscam. Que sim, o brasileiro se interessa. Que sim, até aqueles que não frequentam nenhuma igreja, buscam ter. Uma das coisas que me chama a atenção é que a ideia de ser espiritual, ela é algo que é parte do cotidiano brasileiro, é parte do ethos do brasileiro, do jeito de ser, da identidade social do brasileiro. Tem muito aquela coisa de que todo brasileiro é filho de Deus. Todo brasileiro é, por excelência, filho de Deus. É um lugar onde todos os santos são celebrados. Tem um bairro lá no Rio de Janeiro com esse nome, Todos os Santos. Aí uma vez, eu sou muito curioso, e sempre quando eu chego num determinado bairro, eu busco encontrar aquelas pessoas que são as reservas históricas e arqueológicas do bairro, da região.
E pergunto para essas pessoas de mais anos, de décadas avançadas, um pouco da história do bairro, o porquê do nome das ruas e tudo mais. E uma vez em Todos os Santos eu perguntei, afinal de contas, por que esse bairro tem esse nome? Perguntei para um senhor que estava jogando carta numa pracinha, naquele cenário clássico de Zona Norte do Rio de Janeiro. E ele me disse uma coisa muito curiosa, que aquele bairro recebeu esse nome pela quantidade de pessoas de diversas religiões que ali moravam, dando a ideia de que todos que moravam ali eram santos por serem filhos de Deus. E isso, de um jeito ou de outro, por mais que vivamos uma época relativista, humanista, ainda me parece traçar um pouco do nosso perfil. Aí a gente sofisticou. O ser humano hoje sofisticou a ideia da religião e colocou esse rótulo de espiritualidade. Até as grandes corporações, as grandes empresas investem em espiritualidade para obter o melhor rendimento dos seus funcionários, dos seus operativos. Isso faz parte do desejo do ser humano, ter algum tipo de relacionamento transcendente. É curioso a gente observar que até intelectuais, filósofos, hoje em dia, gente que está na alta da academia, está no topo da cadeia alimentar da academia, tem considerado a ideia de Deus não mais como algo absolutamente fora de uma prática comum do dia a dia. Já tem considerado Deus como uma ideia racional. Existe uma larga escola filosófica hoje, considerando Deus, ou talvez uma das figuras mais proeminentes aí, um filósofo pop do Brasil, o paulista, né, que está radicado em São Paulo, Luiz Felipe Pondé, é um desses grandes defensores da ideia de que Deus é absolutamente racional e possível, indo na contramão da escola mais clássica de filosofia materialista, que considerava Deus, como aquele outro camarada falava, um delírio. Então a ideia de Deus, sim, tem permeado o pensamento de muitos de nós. Nós temos pensado em Deus, nós temos pensado em religião. Porém, por mais que nós, aqui nesse horizonte visível, pensemos em religião, somos, como discípulos de Jesus, como filhos de Deus, de fato, pelo espírito de adoção que veio sobre nós, nós não temos que nos ater apenas nos nossos pensamentos, não é? Não temos que nos ater apenas nas nossas próprias conclusões, por mais profundas que elas pareçam ser. Existe uma matriz, um gabarito, existe um padrão perfeito para a construção dessa possível religião. E esse padrão é o nosso amado Jesus. Esse padrão não é uma filosofia. Esse padrão não é pautado por usos e costumes. Esse padrão é uma pessoa. Na verdade, não é um padrão. É Deus tornando-se carne. É Deus tornando-se possível e relacional comigo e contigo. Por isso que a gente não é da religião. Por isso que a gente não escala grandes montanhas onde os nossos esforços se afirmam como o grande bastião da nossa fé. Ao contrário, somos daqueles que creem que tudo o que Jesus cumpriu na cruz é o que garante estarmos aqui hoje diante dele. É isso que modela uma caminhada diferente. Por isso, eu amo a palavra caminho. Interessante que caminho do grego rhodos significa também método. E a gente que está na construção da ideia de formar discípulos, sempre vamos pensar em metodologia. Nós que estamos cooperando com a formação de futuros plantadores de igreja, porque a nossa igrejinha ela é muito ousada. E eu, como todo carioca, sou aquilo que nós lá chamamos de marrento. Por que eu falo isso? Porque com 2 anos de igreja já estou fritando doido para plantar outras igrejas, para disparar outros missionários para plantar igrejas, do Rio de Janeiro até os confins da terra. O fato é que eu sempre fico naquela busca dos métodos, das formas, né? Esse padrão norte-americano, que por mais que latino sejamos, nós importamos e a gente fica ali usando. Mas, gente, eu tenho descoberto que se trilharmos esse, que é o Rhodos, o caminho, a verdade, a vida, Jesus, nós vamos descobrir algo muito mais contagiante, que é outra palavrinha desse tema proposto que eu amo.
a possibilidade de algo que não vai parar aqui, e muito menos aqui, mas que vai se expandir, ganhando vida e vida em abundância uns com os outros. Um dos termos mais utilizados no Novo Testamento, né? Uns aos outros. A ideia de uma espiritualidade contagiante não vai apenas responder a tua ideia de uma proposta religiosa possível, que pode nos levar para o risco que o pastor Ricardo falou aqui, do consumismo evangélico. Eu concordo absolutamente com David Platt no combate em confrontarmos essa ideia, sobretudo para a mente pós-moderna ou para a mente hipermoderna, como alguns falam. É muito comum para nós termos uma espiritualidade de bolso, uma espiritualidade pocket, que a gente leve para qualquer lugar e use de acordo com a nossa vontade. Então, eu quero considerar com você, no texto que lemos, 3 fundamentos básicos. Estou numa casa presbiteriana, então vou considerar, por mais que não pareça, né, eu estou aqui, é meio vineyard, não é? Estou em casa, tem algum, é vinhedo, enfim, o layout dá uma mudada, mas ainda é uma casa presbiteriana. Então, por isso, eu vou ficar com você em 3 pontos, 3 princípios para trilharmos o caminho para uma espiritualidade contagiante. O primeiro deles, sem sombra absoluta de dúvidas, é a palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero considerar com você, versículo 34, volte seus olhos para a Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 22. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Verso 35, um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Verso 36, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Bem, ontem, e para trazer uma contextualização para o que estamos lendo aqui, ontem eu falei de um primeiro round, por assim dizer, desse combate de Jesus com um grupo de religiosos, com grupos de religiosos. O primeiro grupo questionou Jesus, dos versículos 23 até o versículo 28, sobre a ressurreição. Um grupo de saduceus, o partido dos saduceus, uma facção religiosa dos judeus que não criam na ressurreição. E Jesus literalmente os deixa sem palavra. Daí, um outro grupo se reúne, o que talvez, eu gosto sempre de contextualizar assim, que os fariseus eram como se fosse o BOPE da religião judaica, eram a tropa de elite, e desse BOPE, reparem do verso 35, diz que eles separaram dentre eles um campeão, um capitão Nascimento talvez, um perito na lei. Um cara que já chega, ele não precisa pedir para o comandante para passar, ele já chega e passa. E esse perito na lei, esse principal da lei, traz uma pergunta para Jesus. Uma pergunta, na verdade, que era cheia de sofisma, cheia de um desejo muito mais pessoal, como a gente acompanha na narrativa bíblica, quase todas essas interações de Jesus com fariseus, esses fariseus tinham, na verdade, o desejo de tentar pegar Jesus, porque não compreendiam Jesus como Deus, eles tentavam de alguma forma achar uma lacuna, de alguma forma vencer na dialética. Por mais que fossem judeus, eles já estavam contaminados com o pensamento grego, e achavam que nessa ideia do debate poderiam vencer o rei dos reis e o senhor dos senhores. O fato é que a pergunta, ela tem, na verdade, embutida nela, uma grande questão que está pulsando no coração de praticamente todo ser humano. Qual é o maior mandamento da lei? Qual é a maior instrução para eu viver? Não apenas viver esse aqui e agora, mas conseguir crer em algo que vá para ali e além. O que, afinal de contas, dentro do universo hebreu, era a ideia da lei de Moisés. Era a ideia da Torá, ou daquilo que consideramos a cabeça da lei, o principal. Portanto, quer queira ou não, quer mais religiosos que sejamos, ou até mesmo ritualísticos que sejamos, ou quem sabe céticos que têm alguma curiosidade pela religião,
existe um desejo de respostas. Talvez não vai ser a resposta que a gente quer ouvir. E uma das ênfases que eu trabalhei ontem foi Jesus como resposta. Agora, qual é a grande materialização dessa resposta? Qual é a grande encarnação dessa resposta? Jesus é a palavra. Eu amo a palavra de Deus, gente. Por mais que, embora eu sendo de um movimento de igrejas, a Vineyard é um movimento jovem, praticamente de igreja, pouco mais de 40 anos, um movimento com uma forte ênfase no carisma, nos dons do Espírito Santo, um movimento de avivamento entre jovens. Por mais que eu seja parte desse movimento e ame tudo isso, eu também levo muito a sério e considero muito o legado da tradição histórica do cristianismo. Amo estar envolto num ambiente de instrução da palavra, num ambiente de leitura, num ambiente não apenas de falar, mas sobretudo de ouvir. Daí a gente investe tempo, dinheiro nisso. Fica igual o Ricardo, lendo 5 livros ao mesmo tempo, essa loucura. Lendo livro físico, lendo livro no celular, lendo livro no tablet, no computador. Tudo isso é maravilhoso e, de fato, tentar conhecer a palavra de Deus através de todas essas ferramentas é algo que faz parte de uma espiritualidade contagiante. Porém, não é o todo, o fim dessa espiritualidade. Todas essas coisas são meios. Todos os recursos que a tradição histórica nos apresentou, na verdade, tem como objetivo maior fazer com que o nosso coração e a nossa mente se curvem diante do Deus da palavra, que é Jesus. Ele é a palavra. É por isso que amamos esse livro. Não amamos esse livro, eu pelo menos não teria nenhuma outra razão se não fosse o toque do Espírito Santo na minha vida, não recebi essa instrução de casa, do pai, da mãe. Isso chama-se graça. E nós somos consumidos por esse desejo pela graça. Isso vem do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14, João, cheio do Espírito Santo, revela a identidade de Jesus, declarando que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Amamos esse livro e, na verdade, nos achegamos diante dele não como peritos na lei, ao contrário, nos achegamos como crianças desejosas do leite espiritual, como pequeninos que reconhecem que precisam de desenvolvimento, de crescimento, unicamente naquele que é o nosso Deus, aquele que é a nossa própria vida, Jesus. E João continua dizendo que vimos a sua glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra é o grande fundamento, é a grande base para esse caminho para uma espiritualidade contagiante, irmãos, que nos leva, consequentemente, a uma verdadeira adoração. E aqui eu vou começar a falar com você de adoração, né? Uma das coisas que talvez não seja necessário dizer aqui é que a adoração, literalmente, não pode ser traduzido apenas pelo que fazemos no período litúrgico do nosso culto. Adoração não é pautado apenas pelo que cantamos. E nem somente em tudo que fazemos nessa 1h30, 2 horas aí por domingo. Adoração é literalmente a nossa vida. Adoração é aquilo que fazemos diariamente diante dele, com toda a nossa vida consagrada a ele. Agora, como toda essa ideia de vida litúrgica, adoração, louvor, o que fazemos aqui cantando, levantando as mãos, batendo palmas, a adoração com a expressão financeira, a adoração ao abrirmos o nosso ouvido para ouvir o sermão e aplicar na vida. Como tudo isso vai não ser meramente religioso, gente? Como, afinal de contas, tudo isso vai ser algo concreto e não líquido, e não moldado de acordo com os nossos sentimentos? Eu acredito que isso só é possível tendo como paradigma uma palavra que tem sido, desculpe a expressão, abobalhada por alguns teólogos, alguns líderes de hoje em dia que têm tentado facilitar a mensagem do Evangelho. Tem tentado até ser mais crentes que Jesus. Tipo de gente que acha que pelo amor de Jesus, os absolutos de Deus são questionáveis. Porque Deus é amor, não pode condenar pessoas.
Porque Deus é amor, vamos tolerar todo tipo de comportamento na congregação, daqueles que já se professam como crentes. Isso é uma má compreensão, ou, na melhor das hipóteses, tentando ser generoso, uma compreensão equivocada daquilo que eu acredito ser a grande estrutura para que caminhemos em dois princípios para uma adoração de verdade, que forma uma verdadeira e contagiante espiritualidade. A devoção e a missão. Quero falar desses dois assuntos na sequência do versículo 37. Vamos voltar nossos olhos para a Bíblia, a resposta de Jesus ao perito da lei. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Amor, irmãos, essa história do caminho para uma espiritualidade contagiante só vai ser contagiante, só vai conseguir superar a nossa agenda pautada de acordo com as células que temos durante a semana, os cultos de domingo, esse ritmo, né, que a gente está habituado. Se tivermos amor pela causa, se isso for algo que nos consuma de tal forma que todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento estão envolvidos, porque isso, como diz o versículo 38, é prioritário. Existem duas expressões do grego que traduzem a adoração. A primeira que eu quero usar dentro desse versículo, desses versículos 37 e 38 aqui, é proskuneu. Ocorre 56 vezes dentro da Bíblia. Proskuneu é literalmente se prostrar. Quando os autores bíblicos se referiam à ideia de adoração, 56 vezes na Bíblia eles falam de pessoas que literalmente lançavam-se ao chão, com o rosto no chão, diante do Senhor, compreendendo que pela fé estavam diante do Deus vivo. E tiveram aqueles bem-afortunados da história dos evangelhos que puderam fazer isso com o próprio Jesus encarnado, com o próprio Cristo Jesus, homem. Então nós somos provocados sim a um ambiente de vida devocional, gente. A narrativa bíblica já começa em Deuteronômio 6,5. Na verdade, a resposta de Jesus é uma menção, uma citação ao perito da lei, daquilo que era uma grande joia para todo fariseu, a lei de Moisés. E ele vai lá, em Deuteronômio 6,5, para falar desse amor que envolve tudo da vida. Pelo menos tudo dentro daquilo que era o comportamento judaico, toda a alma, todo o coração, todo o entendimento. Nos prostrarmos é prioridade, gente. A adoração tem que ser prioridade para nós. O John Wimber, o fundador da Vineyard, ele definia a adoração da seguinte forma, acho muito simples e muito didático. A adoração é o ato de livremente respondermos em amor ao amor que recebemos do nosso Deus. A adoração, na verdade, é muito simples. A adoração é amar. E amar envolve um estilo de vida e ritmos que apontam para essa prática. Romanos capítulo 5, verso 5, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz que Deus derramou o seu amor em nossos corações. Eu amo esse versículo. Imaginem isso. Deus derramando todo o seu amor em nossos corações. Gente que nasceu de novo. O apóstolo João, em 1 João 4,19, diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós temos um caminho a trilhar, porque alguém já deixou a trilha marcada para nós, gente. Nós não estamos andando às cegas, nós não estamos tateando na escuridão. Nós não precisamos entrar numa mata para abrir a trilha. Jesus é o próprio caminho do amor, o próprio amor encarnado, para que eu e você possamos responder com a nossa vida em amor a Ele. Uma espiritualidade contagiante, portanto, procede de vidas que o amam acima de tudo. Amar a Deus. Ora, se a gente quer ver pessoas vivenciando a nossa realidade de fé,
se queremos ver esse contágio acontecendo, precisamos amar radicalmente o nosso Deus, viver de tal forma que algumas reservas morais que guardamos possam cair por terra, alguns princípios polidos e de timidez e politicamente corretos possam cair por terra. Se tem uma coisa que eu gosto do Evangelho, sobretudo no testemunho dos apóstolos, é o quão não politicamente correto eles eram. A religião é politicamente correta, o Evangelho não é politicamente correto, porque o Evangelho é liberdade, não libertinagem para agirmos de acordo com os nossos instintos, como se fôssemos animais. Mas na verdade é a liberdade que ilumina o nosso entendimento, pelo esclarecimento que temos através da Sagrada Escritura, para não vivermos de acordo com os ditames do Espírito dessa época, mas vivermos de acordo com a perspectiva do reino eterno, do que há de vir. E eu te garanto, meu irmão e minha irmã, que isso não tem nada a ver com ser politicamente correto, com atender às demandas da polidez e dos sonhos da classe média. Isso diz respeito a viver, e viver, como eu falei ontem para os meninos aqui, como se esse dia, o dia de hoje, fosse o último da nossa vida, onde intensamente expressamos o nosso amor a Deus. Eu não sei se teremos um tempo aqui depois, para mais alguma canção teremos. Então, nesse tempo, talvez seja uma boa hora, uma boa oportunidade de expressarmos o que estamos ouvindo aqui através do Evangelho. Expressarmos proscuneu diante de Deus. Uma adoração intensa que coloca toda a nossa vida alinhada diante da sua soberania e grandeza. Amém? A segunda coisa que eu creio ser, dentro dessa perspectiva cruciforme, porque se considerarmos assim, a devoção molda essa adoração que se verticaliza, que aponta para o sagrado diretamente. Então eu quero considerar com você, dentro da perspectiva cruciforme, obrigado meu querido, justamente o que acabou de acontecer aqui, a adoração fluindo como um serviço, a adoração fluindo como o amor horizontalizado, a possibilidade de uma nova horizontalidade entre os homens e as mulheres. Grandes pensadores das ciências sociais, das humanas, há alguns anos, talvez desde o final da década de 90, tem pensado nessa possibilidade de uma aldeia global, tem se falado muito disso. A possibilidade de uma nova horizontalidade, de um novo jeito onde pessoas das mais variadas tribos, raças, línguas e nações possam coexistir. Daí a gente tem a grande figura pop, Bono Vox, né? Com a ideia do coexista, aquelas ícones, né? Aquele silogismo de várias religiões. E aí eu penso, meu Deus, voltemos para o Evangelho. A gente não precisa de tanta sofisticação para encontrar aquilo que já nasce no próprio coração de Deus, que já nasce na mente perfeita do nosso Criador. Isso a própria palavra nos ensina. O que eu quero falar agora é de um segundo termo que encontramos base dentro dos versículos que vamos ler na sequência, como uma prática para o nosso dia a dia. Uma outra palavra que nos originais gregos traduziam a ideia de adoração era latreia, surge 90 vezes na Bíblia. 90 vezes existem ocorrências dessa palavra. Essa palavrinha esquisita significa, na verdade, serviço. Então, a adoração, juntamente com a ideia de nos prostrarmos diante de Deus, de nos lançarmos com o rosto ao chão, prostrados na sua presença, com essa postura de contrição, de entrega total, também se manifesta quando servimos. Quando prestamos o nosso culto com a ideia de que estamos servindo a Ele e servindo o próximo, servindo aquele que está à distância dos nossos braços, servindo aqueles que representam a nossa horizontalidade. Daí em Levítico 19:18, Deus vai determinar que nós não devemos procurar vingança nem guardar rancor. E a palavra que também foi fruto da resposta de Jesus,
é a que surge a respeito do que seria então essa segunda via do amor, versículo 39 de Mateus 22. E o segundo mandamento é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então nós somos desafiados não a uma religião, porque talvez a religião ia se contentar só com a ideia da verticalidade, não é? Vamos criar nossos mosteiros particulares. Talvez você nem precise do próximo. Vai para o teu quarto e se tranca, como o próprio Jesus orienta. Mas a palavra do Senhor é perfeita e ela contempla todas as perspectivas para sermos gente igual a Jesus. E Jesus, por mais que tivesse seus momentos de devoção muito particular, Evangelho de João capítulo 4, os momentos em que ele se retira com os seus discípulos para um local de devoção, os discípulos dormem, se eu não me engano, Mateus 26, e Jesus permanece, persevera ali orando, mesmo com os discípulos dormindo. Por mais que tenha isso, nós vemos ao longo da Escritura, Jesus cumprindo o seu ministério de amor na expressão e na encarnação do serviço ao próximo. Portanto, nós precisamos servir. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras. E aqui, já partindo para a conclusão dessa mensagem, dessa reflexão, eu quero pensar com você nos aplicativos práticos para o nosso dia a dia de uma espiritualidade contagiante. De uma espiritualidade que não seja alienada e muito menos alienígena, que só tenha funcionalidade e linguagem para nós aqui dentro do nosso quadrado mágico. Eu quero pensar junto com vocês numa adoração contagiante pelas ruas, onde o amor de Jesus seja conhecido por todos que alcançarmos. E aí, uma coisa interessante de Efésios 2:10, me vem à memória agora, é essa palavra criação. O credo apostólico diz que um dos princípios do credo dos apóstolos, um grande documento de fé histórica, é que Deus é um criador, Ele é o criador de todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso. E uma das coisas que eu gosto sempre de considerar quando eu começo um diálogo de evangelização, quando alguém fala, não, olha, eu não tenho religião, mas eu sou um filho de Deus. E aí eu falo, não, você não é filho, você é uma criatura, cara. E aí a ideia de criatura, né, causa... Eu cresci nos anos 80 vendo filmes de ficção científica e terror. Então a ideia de criatura, geralmente eu acabo evangelizando uma rapaziada aí chegando dos 30 aos 40, é a minha geração ali. E aí eu falo de criatura, eu tenho muito amigo nerd, gente, muito amigo nerd. Eu falo de criatura, o cara talvez imagina um alien, imagina o predador, sei lá o quê. E eu começo a expressar, na verdade, e usar o evangelho para apontar o que significa criatura dentro da linguagem bíblica. O interessante é que a palavra criatura que Paulo usa quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, é que nós, na verdade, somos obra de arte. A palavra criatura aqui poderia ser traduzida como obra de arte, obra-prima de Deus. Nós fomos criados por Deus como obras, não para o mundo ver num pedestal, numa plataforma das nossas igrejas, mas como obras que têm um utensílio prático para o dia a dia, obras realizadas em Cristo Jesus para fazer boas obras, para servir. Dessa forma nós vamos manifestar o agora do reino de Deus. Dessa forma nós vamos, irmãos e irmãs, ser gente que tem uma espiritualidade contagiante. Eu quero ir com você, na verdade, para a conclusão dessa mensagem, para o versículo 40. Versículo 40 declara: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo aquilo que representava espiritualidade, para essas pessoas que foram arguídas aqui, que na verdade arguíram Jesus, esse perito na lei, encontra verdade, ressonância, aplicação nessas 2 ordenanças. Ame a Deus e ame o próximo. Ame a Deus e ame pessoas.
Na verdade, a declaração de missão da IVC é justamente isso. Somos uma igreja centrada no Evangelho que ama a Deus e ama pessoas. Estamos plantando uma igreja com esses dítames, com a ideia de sermos uma comunidade que expressa, dentro da comunidade urbana em que ela está inserida, esse amor. Como eu falei no meio dessa mensagem, muita gente tem confundido esse amor com uma ideia absolutamente líquida, moldável de acordo com os gostos e interesses, muitas vezes por interesses escusos. Eu quero, junto com você, na verdade, pensar sobre um amor que, na verdade, é apenas uma resposta do amor de Deus por nós e que faz com que tal amor seja conhecido por outros. Então, eu quero concluir essa mensagem lendo o versículo 14 de Tito, capítulo 2. Se você puder, abra sua Bíblia em Tito 2, capítulo 14. Evangelho, na verdade, Epístola de Paulo ao seu discípulo Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito 2, verso 14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Eu vou ler mais uma vez. Ele se entregou por nós, Ele, Cristo Jesus, o amor da nossa vida, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Gente querida, João Calvino dizia que a devoção nos separa da contaminação desse mundo. Um outro João mais contemporâneo, John Piper, diz que, na verdade, só fazemos missões porque a adoração ainda não acontece no mundo inteiro. O doutor Martin Lloyd Jones, em seus ensinos, sempre relembrava que crença e prática são coisas inseparáveis. Gente de Deus, a palavra do Senhor nos aponta que nós fomos salvos da morte e da condenação, com o objetivo de sermos lavados, limpos de toda maldade e de sermos gente purificada para Ele mesmo. Mas não somos gente purificada para ser colocada em altares. Não somos gente purificada para ficar numa cápsula hiperbálica, ficar protegidinhos, escondidinhos. Ao contrário, nós somos gente purificada para a glória dEle, como um povo particularmente dEle, com o objetivo de nos dedicarmos à prática de boas obras. Amém? Nos dedicarmos à prática de boas obras, como diz a Nova Versão Internacional. Dedicação. Boa obra que começa quando entregamos a nossa vida diante dEle, em adoração contínua, verticalizada, onde as disciplinas espirituais ganham espaço para a nossa vida, não como forma de afirmarmos que somos salvos, mas como expressão da gratidão pela grande salvação que nos alcançou. Praticamos boas obras quando, literalmente, a começar do serviço da igreja, que pode ser um grande campo de treinamento para nós, encontrarmos no dia a dia, nas ruas, nos condomínios, no mercado de trabalho, na escola, na faculdade, um local para servir e dessa forma adorar a Deus, servindo e amando o próximo. Eu acredito que esses princípios, irmãos e irmãs, nos ajudam a modelar práticas onde a nossa espiritualidade vai ser contagiante. Eu acredito que com isso, gente querida, esse caminho eu tenho, de forma muito humilde, tentado trilhar lá no Rio de Janeiro. E para a glória dEle, e unicamente pela graça dEle, eu tenho visto esse tipo de coisa ser algo contagiante. Isso não fica preso num grupo, numa faixa etária específica, numa classe social específica. Isso literalmente começa a ganhar espaço. O morro e o asfalto tornam-se uma coisa só. Vou falar um pouquinho disso mais tarde, quando falar do projeto. E, na verdade, tenho testemunhado com muito zelo, com muito temor, mas com grande alegria, o que Deus tem feito lá com a gente por sermos
esse tipo de gente que compreende que a palavra nos ensina a amar a Deus radicalmente e a amar o próximo radicalmente. Que Deus os abençoe, gente.